O Escolhido, série original Netflix e todos os 6 episódios dirigidos por Michel Tchikomirov, eu acho que é assim a pronúncia do nome dele, tá? Ele dirigiu aí a excelente série O Negócio. O Escolhido ainda é protagonizado por Paloma Bernardi, rosto muito comum aí nas novelas aqui no Brasil. A série acompanha 3 jovens médicos que foram enviados ali para vacinar os moradores de um vilarejo bem remoto no Pantanal, na região do Pantanal, né? Acontece que o grupo ele se depara com uma cidade que não adoece, mas que também guarda um grande segredo relacionado aí ao escolhido, uma espécie de líder e curandeiro, um negócio meio místico, mas também religioso e coisa e tal. Ao longo da história outras coisas vão aparecendo, a série vai crescendo um pouco, mas o conflito principal mesmo é esse embate da medicina e do sobrenatural, que é muito bem apresentado principalmente no começo da temporada. Apesar de ser o conflito principal, não tem tanto aprofundamento para além dessa apresentação e há uma constante necessidade do texto de ficar sempre nos lembrando, ou pelo menos tentando lembrar desse assunto sem que as ações da protagonista, dos personagens em questão, façam sentido dentro desse aspecto, dentro desse conflito levantado. O Escolhido é uma série que tem boas ideias, mas não consegue ir além da ideia e além da premissa, digamos assim. Como eu estava falando, o texto propõe um embate de sobrenatural barra religião versus ciência barra medicina. E aí entrega uma protagonista aparentemente forte, extremamente abraçada com a ciência, mas os propósitos dela vão meio que se perdendo, vão sendo jogados de lado muito facilmente quando um amigo, por exemplo, chega ao seu limite em termos de saúde. A partir daí fica difícil entender a cabeça da protagonista, acho que pior ainda, difícil aceitar que ela era realmente forte como foi vendido no começo da série. A confusão em si não é um problema, porque aí você pode até tirar interpretações interessantes de acordo com o que está sendo apresentado. Mas a rapidez dessa transformação, a correria acontecida a partir mais ou menos ali do 3º episódio, acaba desvalorizando a estrutura base da personagem, que é a protagonista, por isso muito importante, né? Constrói uma nova estrutura, mas também não explica os objetivos dessa nova construção. Isso eu acho que é um problema grande, porque a jornada da protagonista e essa ruptura confusa atrapalham os dois juntos ali a organização da narrativa. E em vez da gente estar vendo algo ritmado, estamos vendo assim aleatoriedades ao ponto de precisarmos aceitar que um dia forte personagem é levada pela trama para onde convém a trama ir. Não é ela que avança a trama, é a trama que fica levando ela e ela tá desgovernada em cima disso. É a famosa conveniência, né? Quando convém pra trama, a personagem é de um jeito, quando não, é de outro jeito. Mesmo que nada justifique essa, digamos, bipolaridade constante ali da personagem e da trama também. A direção de elenco definitivamente não conseguiu fazer os atores principais desamarrarem, na verdade quase todos os atores, desamarrarem-se ali num tom novelesco de atuação. Parecem robôs dando texto, parecem robôs atuando. Quem melhor desempenha o papel de quebrar o script é a Paloma, que faz ali a Lúcia, e o Escolhido, vivido pelo Renan Tenca. Porém, ainda são muitas as cenas que eles mantêm essa atuação muito seca, como quem está mais preocupado em não errar nenhuma vírgula do texto do que de fato nos entregar sentimento. Isso é um problema da direção, diga-se de passagem. A atuação ela fica muito dura, né? O texto muito direto. E aí a falta de naturalidade acaba não combinando com uma série que se passa em uma cidade pequena, de interior, afastada, cheia de costumes próprios, isolada e coisa e tal. Cenas enormes, cenas grandes, as set pieces, são facilmente prejudicadas por essa falta de naturalidade. O roteiro coloca, principalmente no começo, a fim de apresentar ali as características dos personagens principais, alguns elementos muito discutidos hoje em dia em relação à representatividade, como por exemplo, preconceito para com negros, né? O protagonismo feminino, e aí segue nessa linha. O texto é também muito direto nessas duas situações, isso me incomoda um pouco. Em uma cena, quando os médicos estão chegando ali na localidade, há uma discussão dentro do carro entre um preto e um branco, né? Um personagem preto e um branco. A discussão em nenhum momento levava para a cor da pele ou para a classe social, quer que seja, mas o roteiro achou conveniente que o personagem negro se revoltasse contra o branco, achando que uma discordância de opinião foi um ataque à sua raça. Ele verbaliza, né? Verbaliza diretamente que o branco está sendo preconceituoso, faz uma acusação ali,
mas a acusação não segue porque um outro problema ali aparece. Rapidinho ambos estão amiguinhos novamente, estão colegas, como se nada tivesse acontecido. Nesse caso eu acho um desserviço para a representatividade, porque o negro aparentou apenas como um chiliquento vazio, assim, pareceu apenas mimimi, enquanto que a não real discussão sobre como a pessoa se sente de fato, né, sobre como o atingido se sentiu a respeito daquilo tudo, acaba sendo muito estranho. E aí o assunto é retomado por um flashback muito mal localizado, que mostra por que o personagem tem traumas com relação a esse assunto, mas na trama principal fica muito fugaz, fica muito comum. A série acerta quando consegue ali criar um ambiente de suspense, né, principalmente ali no começo, quando a gente não tá entendendo muitas coisas, deixa várias perguntas sobre o misticismo da cidade, do ambiente, da localidade e do escolhido também, do personagem escolhido, né, principalmente quando usa ali o cenário do Pantanal para gerar um pouco de terror, isso é bem legal. Apesar de não colocar essa característica à frente da produção, o potencial para uma próxima temporada, caso a história siga, né, caso hajam outras temporadas, o potencial fica muito evidente. Talvez seja aí onde a série tem mais a ganhar. Ambientação, equilíbrio entre perguntas e respostas e consequente suspense a partir dessas dúvidas colocadas. Afinal, ele acaba se atrapalhando um pouco com a quantidade de perguntas que foi feita aí durante a temporada, mas garante um desfecho bacana e gera dúvida aí sobre o que pode vir a seguir nessa série. É isso, eu falei sobre a primeira temporada de O Escolhido, uma original Netflix brasileira aqui da nossa terrinha. Agora eu te convido a me seguir nas redes sociais. Aqui na descrição estão meu Instagram e meu Twitter, e lá eu uso para expandir um pouco mais os assuntos aqui do canal. Segue lá e vamos aí nos aproximar um pouco mais. Show? É isso, cara. Se gostou do vídeo, já sabe, dá joinha, o joinha ajuda demais aqui ao canal. Se não gostou, pode deixar o dislike que também me ajuda. Um abraço em todos, até uma próxima oportunidade e tchau.